nas escolas, papai, que eles sejam um exemplo na família deles, que eles sejam, Senhor, a herança da casa deles, em nome de Jesus. Nós entregamos e abençoando, amo, Senhor, a tia da salinha, e que seja uma bênção em nome de Jesus, amém? Deus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, graça e paz a todos, amém? Que bênção, sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Olha para o teu lado direito, esquerdo, já aproveita e dá um sorriso bonito para o teu irmão, tua irmã, se for seu parente, já aproveita, libera a bênção do Senhor sobre a vida desse querido que está aí, amém? Estenda as suas mãos, fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado, amém? Para aqueles que o amam. E se você é um apaixonado por Jesus, esse é o tempo de viver o melhor de Deus sobre a tua vida, amém? Em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia, mais forte. Exalte, glorifique ao Rei dos Seis, a Jesus Cristo, Rei dos Seis. Amém. Põe a mão no teu coração, feche os teus olhos por alguns instantes. Senhor, obrigado por essa dádiva de poder estar na tua casa, congregando. O melhor lugar para estar é a tua presença. O melhor lugar para estar é a tua santa presença, doce presença. Que teu Espírito fale conosco, no íntimo do nosso coração, que o Senhor alcance lugares que muitas vezes por nós são inatingíveis. Existem labirintos dentro do nosso ser que são desconhecidos por nós mesmos. Mas o Senhor, a tua palavra diz que o Senhor esquadrinha o nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração. E é por esse motivo que eu rasgo o meu ser, o meu coração, para que o Senhor fale profundamente na minha vida. Fala comigo, muda a minha estrutura, fundamenta a minha vida, me leva ao centro da tua vontade, me construa através da tua santa palavra. Diga: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Diga para ele: eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu vou te dar 1 minuto para você adorá-lo no teu íntimo. Nós adoramos como igreja, levantamos as mãos, cantamos. Mas eu quero te dar 1 minuto para você falar com Jesus. Externar o teu coração. Eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, tu és a minha paixão, tu és a minha canção. Espírito Santo, tu és a minha paixão, tu és a minha canção. Sim, Senhor. Espírito Santo, nós te amamos. meu coração tem saudade. Nós te amamos, nós te adoramos. Leva o nosso coração para esse lugar.
Leva a nossa vida para esse lugar. Que os nossos ouvidos estejam completamente atentos à tua doce palavra. E que o nosso coração completamente receptivo à tua doce palavra nessa manhã. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Pode se assentar, toma o seu lugar. Que bênção. Estamos aqui com o senhor Raoni e a senhora Bia, né? Vamos dar um aplauso para esse casal, gente. Casaram sábado passado, retrasado, né? Ontem, há 8 dias, foi uma festa linda, uma glória de Deus, uma presença. E hoje estão aqui já como senhor e senhora, né? Que bênção, né? Estamos felizes, né? Por ter participado desse banquete espiritual. E essa dádiva de Deus, né? Era palpável a presença de Deus ali, naquele lugar. Meu Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Vamos lá. A palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32. Nós estamos num tema muito poderoso nesse mês. Gente, como que esse tema mexeu comigo? Eu lendo aqui o Evangelho de Lucas, e quando eu me deparei exatamente com essa passagem, que falou profundamente. Glória a Deus. E a Bíblia diz assim: disseram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco e explicava as Escrituras? Eu gostaria também que você abrisse um pouquinho à frente aí, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 63. João, Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 63. Glória a Deus. Hoje pela manhã foi uma glória de Deus aqui, gente. Se você tem no seu coração esse ministério de intercessão, venha para cá, né, pastor Neto? Foi uma presença de Deus. Todo domingo, por volta das 19h30, das 7h30 da manhã, nós estamos aqui em oração, amém? Foi uma bênção. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 33, fala assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Diga comigo: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Fala assim, entendeu, irmão? A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Eu estou lendo ali numa outra versão. Somente o Espírito da vida é o que vivifica. A natureza humana, a carne, não realiza coisa alguma. De nada aproveita. Como a Bíblia diz aqui, versão atualizada, nada aproveita. Mas as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vidas. Palavras de quem? De Jesus. Fala comigo, palavras de Jesus. Todos esses dois textos, eles nos remetem à palavra de Jesus. Esse primeiro é o tema desse mês. Faz arder de novo. Põe a mão no teu coração assim. Fala assim, faz arder de novo. Aqueles homens no caminho de Emaús, alguns dizem que é um casal, né? Eles estavam ali e quando eles estavam frustrados num momento difícil, porque eles achavam que Jesus ia descer da cruz e ia fazer uma revolução. Mas não, isso não aconteceu. E eles estavam a caminho de Emaús, e quando Jesus acompanhava eles, você não está sabendo o que está acontecendo? Eles falavam sobre Jesus com Jesus, só que não percebiam que é Jesus.
Está cheio de gente nessa terra que fala de Jesus e não percebe Jesus. Você está entendendo isso? E eles falavam, você não está sabendo, todo mundo está comentando sobre isso, só você está fora da terra, é o acontecimento do momento, né? E quando vê, eles sentam para comer, quando chegaram no destino, e quando Jesus parte o pão, as escamas caem, e aí então eles soltam esse primeiro versículo. Porventura o teu coração não ardia quando ele falava? Porventura o teu coração não queimava quando você ouvia a doce voz dele? Ei, querido, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos aqui, quando você ouve as palavras de Jesus, o teu coração arde? Deixa eu ver a tua mão, amém, queridos? Glória a Deus. E aqui nesse segundo versículo vem então chancelando, falando que o Espírito é o que vivifica, a carne de nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Fala assim, a palavra de Jesus são Espírito e vida. Amém? Em outras palavras, querido, as palavras de Jesus não são meramente sons. Põe a mão no teu ouvido. Fala assim, as palavras de Jesus, elas não são meramente sons. Nós ouvimos pessoas, nós nos relacionamos, ligamos a televisão, pegamos o nosso smartphone, ouvimos tantas coisas. Ouvimos músicas, ouvimos ministrações, ouvimos aulas, ouvimos podcast, ouvimos o som do motor do carro, ouvimos os pássaros cantando, e muita coisa de fato são meramente sons, mas a palavra de Jesus, ela não é meramente som. A palavra de Jesus, ela é Espírito e vida. Espírito e vida, amém? Diga então assim, as palavras de Jesus não são meramente sons, mas elas são vida no Espírito. Vida no Espírito. Então, o que a palavra de Deus tem de Jesus tem o poder? Tem o poder de produzir vida no meu espírito. A palavra de Jesus, quando eu ouço ela, quando eu medito nela, quando eu rumino ela, ela começa a produzir algo poderoso dentro de nós. Qual é a dificuldade que nós temos? É que às vezes as circunstâncias que nós estamos, as lutas que nós estamos passando, por mais que Jesus esteja caminhando do nosso lado, a dificuldade de perceber que é Ele que está falando. E esse é um grande problema para esse tempo. Aí você fala assim, mas como que isso acontece? Simples, o diabo ele vai tuchar em nós, se vou usar esse termo, muitas coisas, para que a gente não venha perceber de fato que é a voz perfeita de Cristo, aquilo que Jesus está tentando produzir. Põe a mão no teu coração e fala assim, Senhor, produza em mim, através da tua palavra, vida no meu espírito, vida no meu espírito. Enquanto a palavra humana, ela tem poder de consolar, quantos já foram consolados por alguém? Uma palavra humana. Quanto uma palavra humana tem poder de ferir, quantos já foram feridos por uma palavra humana, né? Quanto uma palavra humana tem poder de elogiar também, quantos foram elogiados? Nem sempre elogio é bom, viu, irmão? E muitas vezes a ferida é boa. Você está entendendo isso? Por quê? Porque nós estamos num tempo de um vício emocional, de querer aprovação. Nós estamos uma geração de órfãos, que a gente não teve uma palavra de aprovação muitas vezes lá no passado, na história. Um pai fala, eu acredito em você, vai. Aí então eu tenho que ficar buscando aprovação na boca de homens. Então isso fica um ciclo insaciável. Aí hoje eu já recebi uma palavra. Aí você já levanta no outro dia, né? Você não, né? Outros de outra igreja, aqui não. Aí você leva, quem que vai me aprovar? Eu preciso de uma palavra, eu preciso de aprovação. E eu entro num ciclo, num vício. Aí o sistema começa a ser viciante. E aí a palavra que fere, que nos põe na posição, eu rejeito ela. Sim ou não? Então nós precisamos discernir. E a palavra humana, muitas vezes, ela vem para consolar, ela vem para ferir,
ela vem para um tanto de coisa, mas a palavra de Jesus, ela vem para um propósito: alinhar o teu destino no reino de Deus. Estenda a mão para o teu irmão e fala assim: a palavra de Jesus, ela tem um propósito, amém? De alinhar o destino. Ela tem um propósito de transformar o teu destino. Quantos aqui já chegaram? Não aguento mais. Você chegou aqui, você recebeu uma palavra, você falou: tá bom, vou perdoar. Deixa eu ver tua mão. É assim ou não é? Então nós precisamos estar atentos, porque a palavra de Jesus, ele tem esse poder de produzir vida dentro de nós. E a pergunta assim que eu preciso fazer para mim, e você, eu convido você para fazer para você também essa pergunta: como nós temos respondido a palavra do mestre? Como é que eu tenho respondido à voz do mestre? Como que eu tenho respondido à voz, a palavra que produz vida? Né? Porque nós não temos um fim em nós mesmos. Fala comigo: eu não tenho um fim em mim mesmo. Fala assim: a palavra de Jesus não tem um fim em mim mesmo. Fala assim: eu sou propósito, eu sou recipiente. Ela entra, fala, a palavra entra, produz algo na minha vida, produz vida na vida, para um propósito. Amém? Você não é uma represa, você é um rio. Fala, então, se você não é crente represa, irmão, você é crente rio. O que é o crente represa? Crente represa, ele represa e a água vai vindo. Quando vê, ela não tem fluxo de vida. E aí o que acontece? Ela começa a criar lodo. É meu, me dá. Umas igrejas mais pentecostal que a nossa, falei, peguei, tá ligado? Mas aí o irmão sai represa, né? Mas não é um rio, não tem um fluxo. Recebi, vou passar. Recebi, vou passar. Recebi, eu vou usar isso aqui na minha vida. Eu vou ministrar em alguém sobre isso. Quantos dizem amém? Fala assim: as palavras de Jesus, quando chega na minha vida, ela produz vida para outra vida. Dá um glória a Deus aí. Amém, queridos? Então eu preciso entender isso. Por quê? Porque quando eu não compreendo essa vida no Espírito, eu tenho uma tendência que é permitir que o fogo do Espírito venha se apagar. E o tema é: porventura o nosso coração não ardeu quando ele falava? O nosso coração, no original, nosso coração não queimou quando ele falava? Então esse queimar de Deus, esse fogo no coração, e esse fogo que a palavra de Jesus produz, ele é uma paixão, ele representa paixão, ele representa fé, ele representa amor, ele representa movimentos espirituais proféticos na nossa vida. Essa noite eu recebi uma mensagem, eu acordei para orar, e tinha uma mensagem de uma pessoa de fora, não daqui. Ela falou: uma pessoa triste, eu estou aqui. É engraçado, porque eu sei que essa pessoa e o filho está de vento em popa, foi liberado palavras proféticas, está vivendo intensamente isso. Mas essa pessoa ligou: nada acontece na minha vida, eu recebi tantas palavras, parece que Deus não olha para mim. E aí na madrugada eu fui orar por essa pessoa, né? Falei: olha, você precisa se posicionar. Se a palavra, sabe por que você não está acontecendo nada? Porque se essa palavra não encher o teu coração, não arder o teu coração, não vai causar uma revolução, não vai te tirar do lugar. Fala para o teu irmão assim: persiga a palavra profética. Se tem uma palavra de Jesus na tua vida, se posicione, vai atrás. Sabe por quê, querido? Porque ele está alinhando você na terra, da terra com o céu. Quantos dizem amém para isso? Então não permita que a chama venha se apagar, não permita que o teu coração pare de arder quando você ouve, porque aqui no segundo versículo diz que a palavra de Deus é espírito e é vida. Nós precisamos nos manter vivos. Fala então assim: vivo. Você está vivo, irmão? Sim ou não? Tem vida aí ou não tem? Tem vida ou não tem? Os teus lábios profetizam vida ou não profetizam? Então nós precisamos entender isso. Então o coração ainda arde na presença de Deus ou não? A chama da fé, ela está viva ou está apagada? Perguntou você: a tua fé está viva ou está apagada? A tua certeza de Deus,
A tua certeza nas promessas estão vivas ou estão apagadas? A chama está queimando ou não está? Então eu preciso entender isso. Por quê? Porque hoje o Espírito Santo, ele vai reacender o fogo. Se tem alguém aqui sem fogo, o Espírito Santo de Deus está aqui para reacender a chama, reacender o fogo. Amém? Segura na mão do teu irmão assim, segura. Fala assim, ó, irmão, onde você passar, com quem você conversar, seja mais intencional. Por quê? Porque o fogo, o Espírito que é vida, a palavra de Deus que é Espírito e vida, ela está querendo ecoar de dentro de você. Fala para ele assim, abre a tua boca, profetiza, deixa a vida sair de você. Se o diabo calar a terra, parou tudo. Os anjos ficam tudo, meu Deus, Senhor, deixa eu ir lá falar, deixa eu ir lá profetizar, deixa eu ir movimentar. Por quê? Porque às vezes a gente recebe um impacto, pá, uma glória de Deus. E quando a gente está lá fora, o diabo começa a intimidar, colocar medo, acusar. Você está entendendo? Tentar resgatar o teu passado, a tua história, para fechar a tua boca. Mas eu quero liberar aqui em nome de Jesus, você, né? Eu não estou te chamando de bocudo não, viu, irmão? Mas a tua boca vai ser uma boca extremamente aberta, os teus lábios profetizando, alinhando com o céu e liberando vida no Espírito, porque a palavra de Deus é vida em você. Em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Então por que geralmente o fogo se apaga? Por quê? Porque falta comunhão com Deus. A gente se perde nas pressões da vida, a gente se perde nas demandas, a gente se perde nas preocupações. Fala comigo, demanda, preocupação, ou falta do que fazer. Demandas. O diabo, ele coloca N demandas. Por quê? Porque ele quer o teu tempo, ele quer preencher o teu tempo. Preocupações da vida, ele quer preencher a tua mente, para você ficar pensando em preocupações. Às vezes você está num culto como esse, está pensando amanhã na conta. O diabo tira a tua mente do presente para jogar no futuro, que nem existiu ainda. Sabe? Ou senão as dores, né? O diabo tira você do presente para te jogar no passado. O medo, a acusação. Então nós precisamos nos tornar o quê? Presentes na presença. Presentes, porque o céu está comunicando, o céu está vindo. Gente, eu fui visitar ontem pela manhã, sexta pela manhã, uma cidade. Eu falei, vamos pisar naquela cidade. O Senhor está colocando uma cidade para a gente orar, para abrir uma nova igreja. E estou lá, eu, pastor Alessandro, pastora Thaís, pisando. Quando a gente pisou, tinha um leão, um boneco de um leão na porta. Eu falei, leão de Judá. A bispa falou, mas esse leão está muito menino demais. Eu falei, é comigo mesmo, vamos lá. Gruda ele, a pastora Thaís já grudou. Aí um casal, membro de Andradas, que não tinha nada a ver, passou, em outra cidade, passou na hora na calçada. Ele faz 30 anos, ele morou 30 anos naquela cidade. Aí passa um pouquinho, virou um reteté, o rapaz é desviado. Nós já oramos lá, ministrando. Já, né, casado, nós já falamos para ele do plano. Falamos, Deus, nós, né, não tem prata nem ouro, mas o que o Senhor, né, tem para te entregar, nós vamos te entregar. E foi uma glória. Passa um pouquinho, nós olhamos do lado do leãozinho, uma loja cheia de cordeirinho. Aí o pastor Alessandro, não, o quê? O cordeiro e o leão, e nós no meio, a glória de Deus ali orando no meio da rua. Fala então assim, tudo fala. Fala assim, você só precisa estar ligado na presença. Está no presente e na presença, porque a palavra que é vida vai acontecer.
vai acontecer. Estenda a mão para o teu irmão e fala, vai acontecer. As palavras de Jesus vão ecoar, vão produzir nas suas vidas, vão bloquear, querido, a falta da comunhão com Deus, a falta das circunstâncias difíceis, o pecado não confessado, a rotina sem vida. Sabe por que eu falei falta falta do que fazer? Que a gente fica no celular, não tem nada para fazer. Nós estamos numa dificuldade, irmão. Por quê? Nós temos 2 horas, às vezes 4 horas por semana para ministrar na vida das pessoas. A internet tem 8 horas por dia. Às vezes o que a gente prega aqui, daqui a pouquinho desconstruiu tudo na mente. Porque as palavras de um sistema está maior na vida de pessoas do que essa. Quantos estão entendendo isso? Então nós precisamos estar conectados. Fala que estamos assim, conectados. Fala assim, arde de novo. Fala assim, faz arder de novo. Mais forte, faz arder de novo. Fala para o teu irmão assim, ó, ele vai fazer arder de novo no teu coração. Mais uma vez, ele vai fazer arder de novo no teu coração. Por que disso? Então vamos lá. Tudo é sobre Jesus. Amém? Tudo é sobre Jesus. E as palavras de Jesus revelam a verdade de Deus. Por isso que ela constrói vida. As palavras de Jesus revelam a verdade de Deus. Se tem uma palavra verdadeira, é o que Jesus falou. Ele disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Por que ele falou isso? Ainda que você morra, você viverá. Por quê? Porque ele tem autoridade, porque ele venceu a morte e ressuscitou. As palavras dele produzem vida. Então quando Jesus fala isso para mim, eu falo, ele morreu na cruz, eu sou salvo por conta dele. Se não fosse por ele, eu não seria salvo. Isso me dá uma convicção, isso enche de vida, isso enche a palavra dele enche meu coração de vida. Você está entendendo isso? Então as palavras do Senhor revelam, as palavras de Jesus revelam a verdade de Deus. Fala para o teu irmão assim, as palavras de Jesus revelam a verdade de Deus. Outra coisa, as palavras de Jesus têm poder de curar e restaurar. As palavras de Jesus têm poder para curar e restaurar. Quantos dizem amém para isso? Você imagina, Jesus ele ia pregar o evangelho, mas ele não deixava de orar para alguém, curar alguém. Já notou lá nos evangelhos? Ele chegava, vou pregar, mas eu vou orar também. Eu vou pregar, mas vai haver cura, vai haver restauração. O ministério de Jesus foi marcado com palavras liberadas do próprio Cristo, que trouxe cura e restauração. A coisa mais triste muitas vezes que a gente vê é irmão 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja, não entendeu. As palavras de Jesus não produziram dentro dele uma cura, não produziram dentro dele uma restauração. Jesus fala, venha como está, mas ele fala, se transforma em mim, não permaneça da forma que você está. Essa é a proposta, venha como está, mas eu sou o modelo para que você possa ser transformado através do Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos transforma de glória em glória à imagem do Filho. Antes de dizer amém para isso. Então, a palavra ela produz cura e restauração. Exemplo, centurião de Cafarnaum, é uma passagem da Bíblia, né? Que está lá em Mateus 8:8. Ali, deixa eu te explicar, diz assim, diz somente uma palavra e o meu servo será curado. Esse centurião de Cafarnaum, ele encontrou Jesus, ele sabia de Jesus, sabia quem era Jesus, ele sabia o poder das palavras de Jesus, e ele falou, Senhor, eu estou com meu servo, lá na minha casa está doente, a ponto de morrer, mas eu não sou digno de te receber na minha casa, mas dá uma palavra do Senhor, porque eu creio no poder da palavra. Olha isso, fala comigo, eu creio no poder da palavra. Ele falou, eu entendo também o princípio de obediência e submissão, porque eu falo, eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho também homens sobre a minha autoridade. Eu falo para eles vão, vem, eles vêm, basta uma palavra tua, e o meu servo será
curado. Uma palavra de Jesus faz sempre ter assim, uma. Presta atenção, faz assim pro teu irmão, ó. Muitas. Sabe por quê? Desculpa, muitas. A gente tem muita palavra, não sabe qual que escolhe, acaba não pegando nenhuma. O que mais tem nesse tempo é um tanto de palavra. Mas esse homem falou, basta uma. Fala para o teu irmão assim, foca numa palavra. Foca numa coisa que você precisa. Foca. E permita que as palavras de Jesus produzam vida, como produziu nesse centurião de Cafarnaum. E a Bíblia diz que aquele homem foi curado. Jesus falou, eu nunca vi tamanha fé em toda Israel. Por conta de uma palavra. A gente tem tanta coisa e muitas vezes não tem fé suficiente. Fala então assim, minha, irmão, por favor, saia daqui crendo numa. Permita que pelo menos uma palavra reproduza, cause um impacto dentro do teu ser, porque a palavra de Jesus é espírito e vida. Diga comigo, espírito e vida. Mais forte, espírito e vida. Fala assim, porventura, não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Repete isso para o teu irmão, faz isso. As palavras de Jesus são vida eterna. As palavras de Jesus são vida eterna. Presta atenção nisso. Ele chegou para os discípulos e falou, olha, as raposas têm seus ninhos, os passarinhos também. As raposas têm seus covis, os passarinhos têm seus ninhos, mas eu não tenho lugar sequer para recostar minha cabeça. Ele falou, pode ir embora, mandando a turma toda embora. Aí o Pedrão falou, Senhor, que? Para onde iremos nós? Se só tu tem a palavra da vida eterna. Você imagina, Jesus falou, vai embora. Quem que tem coragem? Falou, não vou. Entende? As palavras de Jesus, elas são vida eterna. Nenhum outro mestre, nenhum outro filósofo, nenhum outro líder, ninguém na terra, querido, de verdade, nós temos muitas palavras inspiradas na palavra. Você ouve muita palavra, mas nenhum líder, nenhum pastor, nenhuma autoridade religiosa na terra tem uma palavra como a palavra de Jesus. Tem hora que a gente tem que cavar. Já ouvi tanta coisa que eu preciso achar a simplicidade da palavra de Jesus para produzir vida novamente. Quando diz amém, fala então assim, cava, encontre ele, ache a simplicidade dele. No meio da complexidade, ache a simplicidade. Uma historinha, um storytelling. Um rapaz muito rico perdeu, passou no lugar, tinha um monte de palhas, capim seco, um monte. E ele passou correndo assim, caiu o relógio dele. Caiu o relógio. E ali ele procurou, era muito, não conseguia achar. Por fim ele falou, tinha uns meninos na rua, vários meninos jogando bola. Ele falou, vem cá galera, o quê? Perdi meu relógio aqui, eu gostaria, eu vou dar R$100 para quem achar meu relógio. E veio aqueles meninos tudo em cima daquele monte de capim. E começou todo mundo, um em cima do outro, brigando, correndo, não queria achar, outro queria achar. Naquela multidão, no final, nenhum deles achou o relógio. Eles foram tão frustrados. E aquele rapaz ficou muito frustrado, né? Pô, relógio caro, tem uma estima desse relógio. Quando vê, ele já tinha desanimado. Falou, essa multidão de meninos não achou? Aí chegou um menino e falou, doutor, o quê? Eu posso tentar achar o relógio? Ele falou, não.
Ninguém, você não vai conseguir, fica em paz. Essas meninas já revirou tudo isso aqui e não conseguiu. Ele falou, não, deixa eu tentar. Ele falou, você não vai conseguir, rapaz. Tanto de menino aí tentando e não conseguiu. Ele falou, me dá uma chance. Ele falou, então tá bom. Ele só fez assim para o Senhor. Está aqui o teu relógio. Moral da história. A gente está cheio de um monte de coisa, mas não está ouvindo a voz dele. Quando você está entendendo isso? Tem hora que você tem que ouvir o barulho do reloginho. Fala então assim, para você achar, né, na multidão de complexidade, para você achar, é você sintonizar na voz e permitir que produza vida no teu coração. Pode continuar, pastor Neto. Fala, então você entendeu, irmão? A palavra de Deus produz vida eterna. Presta muita atenção nisso. Nas coisas espirituais, elas são... A Bíblia diz que o homem carnal não discerne as coisas do Espírito. O homem carnal, o homem natural, não discerne as coisas do Espírito. Eu posso ter toda a capacidade do mundo, todo o conhecimento do mundo. Eu posso conhecer tudo da psicologia, da estrutura emocional do ser humano. Eu posso ser um cientista, um médico, conhecer tudo do corpo humano. Ouça isso. Eu posso ser o maior solucionador de conflitos e problemas familiares desse mundo. Mas tem coisas que só o poder de Deus e a palavra de Deus pode resolver. Quantos estão entendendo isso? Fala então assim, ó, joga as tuas ferramentas, elas são boas, elas nos ajudam, mas tem coisa que é só ouvindo o reloginho tocar. Quantos estão entendendo isso, queridos? Então a palavra de Deus produz espírito e vida. Sabe o que Deus falou comigo? O Espírito Santo falou comigo. Falou, volta a ouvir a palavra de Jesus, raiz. Você tem palavras proféticas na sua vida. Você tem promessas. Você vive no meio de X-Men. A turma que eu ando é meio que X-Men mesmo. Mas para ouvir o reloginho. Para perceber aonde o reloginho está. Porque é exatamente ali, essa palavra, o relógio significando a palavra de Jesus, vai produzir algo poderoso em nós. Quando você está entendendo isso? Aí o Espírito falou que os homens do lado, Jesus andando do lado. Sabe, irmão, a gente acha que Jesus está do nosso lado. Mas às vezes a gente usa as ferramentas tudo errado para lidar com tanta coisa. E Jesus falou, ouça o relógio. Esses meninos aqui, tudo perito em buscar relógio no meio da... Não acharam. Mas um que teve percepção, fala comigo, percepção, discernimento. Esses tempos Deus me deu um sonho. E eu falei, eu não sou de sonhar. Eu falei, meu Deus, que sonho. Eu fiquei com aquele sonho, e aquele sonho ele se materializou durante o dia. E eu fui nos PhD, amigo meu. Olha, eu tive um sonho assim que você discerne. Eu fui no outro, não caiu no meu espírito. Eu fui no outro. E aí, isso. Porque eu não consegui discernir. Ele falou, também não. E eu estava andando do lado de uma pessoa que mas nunca na minha vida ia imaginar que ele falaria aquilo para mim. Eu compartilhei o sonho com ele. E a pessoa, na simplicidade, jogou uma bomba atômica na minha vida. Pum! E eu entendi, falei assim, ele usou palavras de Jesus.
Eu falei, meu Deus, a gente procura em tantos outros lugares. Jesus, na simplicidade, está tentando falar com a gente. Faz assim para o teu irmão, ó. Presta atenção no tic-tac. Ela silencia as vozes. Eu vejo muita voz de intimidação. O que o diabo mais faz é atacar. Te intimidar para calar a voz de Deus. Eu vejo cristãos, às vezes, mais movidos por dor, por vozes de intimidação, porque a simplicidade de uma palavra de Jesus. Põe a mão nos teus ouvidos. Senhor, devolva o tic-tac, a sensibilidade, o discernimento da audição espiritual, da doce e suave voz do nosso Mestre Jesus. Diga amém. Mais forte, amém. Fala, eu vou ouvir o tic-tac. Fala assim, eu virei um perito de procurar relógio. Se você não entendeu, eu vou falar a linguagem do sul de Minas. Campear o relógio. Amém ou não? Entenda isso. Tem hora, querido. Por isso que ele fala, Mateus 6,6. Entra no teu quarto. O quê? Fecha a porta. Fecha as portas. Dobra o teu joelho. Fala com teu pai que te vê no segredo. Fala, então, você entra no teu quarto. Fala para ele, entra no teu quarto. Fala, fecha a porta. Mais forte, fecha a porta. Fala, então, você não fechou a porta, irmão. Pega o teu celular e fala, fecha essa porta do mundo. E ouça a doce voz de Jesus. A gente leva essa porta para a nossa cama. A gente vê o mundo aqui, né? Fecha a porta de lá e abre a porta daqui. E aí a gente não consegue ouvir o tic-tac. Quantos entendem? Diga amém. Então a palavra de Jesus deve habitar em nós. Olha que Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Jesus, ela precisa habitar em nós. Quantos aqui querem arriscar? Uma palavra de Jesus, vamos lá. Uma frase, me ajuda a pregar, vai lá. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Achareis descanso para vossas almas. Aprendei de mim que sou manso. Tomai sobre vós o meu jugo, que eu vos aliviarei, porque ele é suave e o fardo é leve. Sabe o que é isso? Vem cá, Mateus. Todo mundo te pega para isso, né? Nós somos dois boizinhos. Já viu o jugo? Quanto já viram o jugo? Jugo. O jugo está lá na canga, né? Geralmente é dois bois. Eles já tentaram pôr o jumento. Não dá, porque o jumento, a forma de trote é diferente. Entende? Então tem que ser boi, tem que ser na mesma medida. Por quê? Porque os bois, eles vão dividir o peso. Está cheio de gente, de crente, vou falar, que está sozinho puxando o jugo. Pesado. Sabe por quê? Porque está olhando para a circunstância. Está olhando para a luta. Está olhando para a dor. Aí essa palavra de Jesus que o Mateus falou, que eu dei sequência no versículo, ele está falando, olha para o lado assim, olha para o meu lado. Quando eu tiro os olhos da circunstância, eu paro de fazer força, eu vejo Jesus. Ele fala, o meu jugo, toma para você o meu jugo, porque meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então quando eu ando para minha missão, minhas cargas, eu ando desse jeito, vamos lá? Ó, olhando para Jesus, o peso está nele e não está em mim. Quantos dizem amém para isso? Vamos aplaudir o Senhor por isso? Então se você está pesado é porque você não olhou para o lado. Sim ou não? Fala para você, olha para o lado, irmão.
Palavra de Jesus. Quem lembra de outra palavra de Jesus? Vamos lá. Eu vou terminar. Quem vem a mim, vem ao. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Está lá em João 14. O que mais? Vamos lá. Eu sou o caminho, o way, a verdade. Meu Deus do céu. Verdade. Olha isso. Fala assim, verdade. Fala, verdade relativa e verdade absoluta. Vamos lá. Vem cá, Mari e Xande. Vamos dar um aplauso para esse casal lindo. Aqui o Xande diz: eu tenho um celular, eu vejo um celular. Sim ou não? E a Mari? Você vê um celular? Você vai falar assim, a Mari vai falar, ele é preto. O que você vai falar? É branco. Você vai falar, ele tem uma tela acesa. Apagada. Quem está certo aqui? Hã? Fala comigo, verdade relativa. Fala assim, todo ponto de vista. Diga comigo, todo ponto de vista é vista de um ponto. Então, o problema, a confusão, a discórdia entra a partir da defesa que eu tenho do meu ponto de vista. Então, você está entendendo? Aí a briga em casa, o Xande falou, paga. A Mari falou, liga o celular. Liga. Ele falou, tá ligado? Não tá. Tá sim. Porque todo ponto de vista, obrigado casal, é visto de um ponto. Quando entra nesses lugares, a minha verdade relativa ela tem que sair para vir a integridade de Jesus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, o único caminho. O que mais? A verdade. Fala para assim, busca a verdade de Jesus. Fala, não é a sua não. Se fosse Jesus, o que ele faria? É sobre isso. O grande problema são as defesas das verdades relativas. Mas quando na integridade de Cristo a gente entra nesse lugar, não há confusão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Por quem? Pelo caminho da cruz, do propósito, da verdade dEle. Quando eu falo para verdade, que verdade? A tua ou a dele? Porque todo ponto de vista é visto de um ponto. E as nossas verdades continuam sendo relativas. A verdade é nele. Ele é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a vida. Olha isso. Então, a palavra de Jesus, ela precisa habitar em nós. Eu preciso ter essa característica de buscar a palavra de Jesus dentro. Fala comigo, palavra dentro. Mais forte, palavra dentro. Fala assim, se alimenta da palavra. Deixa eu te dar uma chave. Pega e fala assim, pode puxar no Google. Fala palavras de Jesus. E decora. O Google é bom para essas coisas. As palavras de Jesus, decora. Anda nela. Viva ela. Entendeu? Por quê? Porque essas palavras, elas precisam habitar. Por isso que Colossenses 3,16 fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Fala para você, a palavra de Cristo habita ricamente em você. Não basta ouvir, tem que guardar e praticar. Não basta ouvir, tem que guardar e praticar. Não basta ouvir, tem que guardar e praticar. Meu Deus. E essas palavras nos levam a uma linha de santidade, a santificação. Depois que aqueles homens sentaram com ele, as escamas caíram. Partiu o pão. A revelação veio. Eles estavam presos numa frustração. Estavam presos numa dor. Então eu fico imaginando, eu vou me incluir lá no caminho de Emaús. É mesmo? Não, peraí.
como que não, nós estamos tristes, não, vem cá, deixa eu conhecer um pouco das tuas emoções, né? Quantos de nós daríamos respostas tão diferentes para um ambiente desse? Mas eles precisaram sentar para ouvir. O problema é que a gente só, na vida, a gente só quer falar. Mas um nível maior, máximo de adoração, chama-se contemplação. Quando eu vejo e não falo. Quando eu vejo e não falo. Falo para você, contempla mais, veja mais, ouça mais, ouça o passarinho cantar, ouça o pôr do sol, ou abrir, né, do dia, veja, perceba. E às vezes ele estava lá, não, porque você não viu, as coisas estão acontecendo, a frustração, eu achei que fosse descer da cruz, ele queria destruir Caifás, mas ele não fez isso, ele morreu, e não sei o quê. Quando sentou, Jesus falou, não é possível, eu fiz uma mesa antes da cruz, falei para os discípulos, é necessário que o Filho do Homem morra, sofra a morte de cruz, para salvação, não. Eu fui lá e morri, eu falei para o Pai, eu chamei meu Pai de Deus. Eu saí da intimidade do Pai, da palavra Pai, e chamei Ele da divindade de Deus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eu não vou para a cruz de novo para convencer esses homens que acabaram de ver na cruz. Mas eu vou para a mesa de novo. Deixa eu partir o pão. Porque eu parto o pão, as camas caem. Quantos entendem isso? Quantos dizem amém? Então a palavra de Cristo nos santifica. Saia daqui com esse entendimento. No nome santo de Jesus. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Fica de pé no seu lugar, igreja, por favor, por gentileza. Abre os meus olhos, eu quero ver.